você? Eu sou a Tami Martins, eu sou coach de vida e hoje eu vim aqui para te contar um pouquinho sobre como você pode lidar com o seu medo. Como que você usa o medo a seu favor. No outro vídeo eu contei um pouquinho do conceito do medo, então se você quiser assistir pode procurar aqui na minha rede social. Mas eu queria relembrar você que nós temos que usar o nosso medo para nos auxiliar e não para ele ser nosso carcereiro. Ou seja, para que ele possa contribuir positivamente e não para que ele tranque a gente numa caixinha e faça com que a gente não haja. Então, uma técnica que eu gosto muito de passar para os meus clientes é: diga sempre para você mesmo: eu tenho medo, eu aceito o medo que eu tenho, mas eu vou agir. Eu vou agir independente do medo que eu esteja sentindo. Diga isso várias vezes para que você aceite o seu medo, porque o medo, a gente precisa aceitar que o medo exista, porque de alguma forma ele é positivo, porque ele vai te proteger, mas ao mesmo tempo ele não pode te impedir de agir. Então diga: eu tenho medo, eu aceito o meu medo, mas eu vou agir independentemente dele. E qual que é a outra técnica que você pode usar para que você consiga minimizar o seu medo? Se você vai fazer alguma coisa que é algo desconhecido para você, o que normalmente desperta o medo normalmente ele vem de algo que você precisa fazer que é totalmente desconhecido para você, qual que é a dica principal? Estude sobre isso que você vai fazer. Pergunta para as pessoas que já passaram ou que já fizeram aquilo que você precisa fazer. Escute história de pessoas que já fizeram e que pode te inspirar a fazer aquilo com coragem. A coragem é o contrário do medo, então quem tem medo, muitas vezes, diminui a coragem. Então, você precisa andar na balança do equilíbrio. Eu tenho medo, mas eu tenho coragem, e a coragem faz com que você haja. Então, escute histórias de pessoas que já passaram pelo que você vai passar e faça com que essas histórias te inspirem. Faça com que você saiba o que vai acontecer naquilo que você vai fazer, o que você precisa saber lidar. Então, estude sobre aquilo que você vai fazer. Ou seja, existem muitas pessoas, por exemplo, que têm o medo de falar em público. Isso é muito comum e diz uma pesquisa que é até maior do que o medo de morrer, as pessoas têm. Então, quando você precisar falar em público ou tiver que fazer alguma apresentação, se prepara. Treina antes, fala no espelho, apresenta para alguma pessoa aquilo que você vai falar. Decore muito ou entenda muito aquilo que você vai falar para que você traga mais segurança para você. E quando a sua segurança vier, consequentemente o seu medo vai diminuir. Então, qual que é a dica que eu queria te passar hoje? Escute histórias de pessoas que já passaram por essa situação, converse com pessoas que talvez consiga te auxiliar com algo que vá contribuir para a sua segurança. Imagine você vivendo aquela situação. Então, o nosso cérebro, muitas vezes, ele não sabe distinguir o que é realidade e o que é imaginário. Então, feche os seus olhos e imagina você realizando aquilo que você quer realizar e que muitas vezes tem medo. Faça você sentir o que você sentiria e vá dizendo para você mesmo como você vai lidar com aquela situação. Quando você estiver se imaginando naquela situação com os olhos fechados, também tente perceber o que pode acontecer. Para que quando você estiver de olhos abertos, você escreva o que pode acontecer e como você vai lidar com isso. Por exemplo, quando eu for falar em público, eu vou ter uma plateia gigantesca olhando para mim e aquilo pode me trazer uma sensação de desconforto. Ótimo, escreva e pense em algo que você vai fazer para minimizar isso. Por exemplo, eu vou olhar para uma pessoa específica. Eu vou olhar muito rápido para todo mundo. Então, crie estratégias de como que você vai passar por aquilo que você vai fazer de desconhecido. Essa é uma dica que eu tô te passando e que funciona para que você minimize o seu medo. E que, consequentemente, a sua coragem aumenta e que você faça. Porque o mais importante é agir, é fazer e não deixar que o medo estagne. Porque quando você fizer a primeira vez, você vai reforçar para o seu inconsciente e para o seu medo que tá tudo bem, que foi tudo bem e, consequentemente, você não vai ter mais medo quando você precisar lidar com aquilo. Tá bom? Amanhã eu trago outra dica para você sobre como minimizar o seu medo e como você aprender a usar ele a seu favor. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha para que outras pessoas também aprendam sobre como lidar com medo. Muito obrigada!